Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria naturalmente de começar por cumprimentar o Sr. Doutor em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer-lhe que nós entendemos que qualquer discussão acerca das matérias da regulação da comunicação social em Portugal deve ser balizado, ou pelo menos orientado pelo artigo 39 da Constituição, nomeadamente o número 1 deste artigo, onde são definidos os objetivos de uma entidade administrativa independente, neste caso a ERC, que pretende assegurar na linha A o direito à informação e à liberdade de imprensa, a linha B a não concentração e a titularidade dos meios de comunicação social, a linha C a independência perante o poder político e económico, a linha D o respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais, a linha E o respeito pelas normas reguladoras das atividades de comunicação social, a linha F a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Porque nós entendemos importante, de facto, fazer esta discussão tendo por perspectiva perceber se a atuação da ERC, neste caso desta entidade administrativa independente ou pseudo-independente, tem assegurado, de facto, estes direitos e liberdades e garantias fundamentais e tem-se caminhado no reforço destes mesmos direitos ou, se pelo contrário, tem existido um retrocesso neste caminho. E nós entendemos de facto e partilhamos da opinião que diz relativamente ao contributo da ERC, nomeadamente nos aspectos dos relatórios da regulação e também dos estudos que tem produzido, porque de facto o relatório da regulação, nomeadamente o de 2008 e 2009, tem traduzido um cenário de concentração da propriedade da comunicação social em Portugal, que nós entendemos negativo, porque tem, no nosso entender, contribuído não para o reforço do pluralismo e da diversidade e da expressão das diferentes correntes de opinião, mas tem até acentuado o pensamento único e a perda do pluralismo e o desrespeito por aspectos fundamentais da diversidade, da forma como vimos o país e o mundo. E por isso gostaria de lhe colocar ainda em matéria de transparência, e porque o Sr. Doutor falou da questão da ERC na transparência, até onde pode ir, de facto, que sugestão faz, de facto, para se poder ir mais longe em matéria de transparência? O PCP também entende, e quando da discussão da lei da rádio e da televisão apresentámos propostas no sentido, de facto, da transparência completa da propriedade da comunicação social, infelizmente rejeitadas por PS e por PSD, mas aqui está também um assunto em que nós entendemos salutar até a sua perspectiva diferente da do PSD relativamente à transparência, mas também relativamente aos conselhos de redação. E não posso deixar de notar, e aliás assinalar como positivo, o papel que faz e a valorização que faz dos conselhos de redação, quando nos últimos tempos nem tem sido esse o caminho por parte do PSD, da importância de facto destes mecanismos de ação coletiva dos direitos dos jornalistas dentro das redações, que foram de facto conquistados com a Revolução de Abril e que hoje conheceram, por força do fim da vinculação dos seus parceiros, a retirada de poderes aos jornalistas. E, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar era se entende de facto que o facto dos conselhos de redação não terem pareceres vinculativos, mas de facto não vinculativos, pode de alguma forma desvalorizar a sua ação, nomeadamente, não apenas na nomeação do diretor de informação, mas até noutra nomeação de chefias intermédias. Estou-me a recordar de um episódio que tivemos há pouco tempo nesta comissão sobre a desvalorização do papel do Conselho de Redação, por exemplo, na Lusa, em que tem existido um conjunto de respeito por este órgão. E gostaria ainda de lhe colocar a questão, se entende que a autorregulação retira força à corregulação. E não sei se fui clara, se entende que a autorregulação e a regulação a partir dos órgãos de comunicação social é uma condição para a retirada de forças a uma entidade administrativa independente. Se entende isto como ponto ou contraponto, ou se pelo contrário entende que a par da autorregulação deve existir, nos termos em questão definidos na lei, esta entidade administrativa competente com os objetivos e as competências que lhe estão definidas. Só para terminar, gostaria de lhe colocar uma questão que se prende com os direitos de autor dos jornalistas, mas também de outros trabalhadores do setor, nomeadamente dos fotógrafos, se entende de alguma forma,
porque é essa a leitura que fazemos, que as alterações ao Estatuto dos Jornalistas e o novo quadro que está, de facto, consagrado com uma multiplicidade de expressões da comunicação social e de informação em diferentes formatos, não tem contribuído para um reforço dos direitos de autor, mas para um retrocesso nesta matéria. Era também importante ouvir a sua opinião sobre isto e, muito a jeito de curiosidade, gostaria apenas de lhe colocar uma questão que lhe possa ser que pessoalmente me inquieta e que eu entendo que desvaloriza de alguma forma os conteúdos informativos, que se prende com os comentários online das notícias. Alguns órgãos de comunicação social já declararam e afirmaram disponibilidade para restringir esses comentários, isto porque muitas vezes nós somos confrontados com comentários de mau gosto e creio que de pessoas anónimas e que podem de facto pôr em causa indiretamente a qualidade da informação que está veiculada, e gostava também, portanto, se possível, de saber a sua opinião sobre esta matéria. Obrigada. Para colocar a última questão, só de facto para confirmar se percebi bem, porque das suas palavras depreendi de que esta evolução do Conselho de Imprensa, da Autoridade para a Comunicação Social e da ERC não tem sido um caminho de evolução linear positiva. Isto se percebi bem. Porque entendendo que hoje a situação é uma situação de regulação musculada, que à altura da formação da ERC, PS e PSD estiveram de acordo, mas que hoje pode haver dúvidas sobre este modelo da regulação musculada. E se compreendi bem pelas propostas e opiniões aqui sugeridas do ponto de vista dos objetivos, das competências e até da composição da própria entidade administrativa independente, creio que fomos dirigidos talvez para a solução, novamente, em alguns termos, do Conselho de Imprensa, sobretudo tendo em conta a sua composição. Era de facto perceber se percebi bem as suas palavras. Depois, no que diz respeito ao avanço tecnológico e científico, eu creio que é imparável e, por isso, também o setor da comunicação social tem acompanhado e bem este avanço científico e tecnológico, mas a questão que eu lhe gostaria de colocar é se este avanço científico e tecnológico tem sido conseguido, de facto, ao serviço do aumento da pluralidade e da diversidade e do pluralismo, da confrontação das diferentes correntes da opinião, ou se, pelo contrário, esse desafio ainda não foi de todo, ou pelo menos em parte, atingido. E a outra questão que lhe gostaria de colocar é se é verdade que tem existido este avanço tecnológico e científico adaptável também na área da comunicação social, não tem existido a valorização profissional do papel do jornalista e a valorização salarial do seu trabalho, nomeadamente num contexto que nós sabemos que é transversal ao setor da comunicação social, que atinge jovens, mas também trabalhadores de várias idades, não apenas no setor da comunicação social, mas que é visível e que é notório neste setor. E a questão que eu lhe colocava é, de facto, se não entende que o avanço tecnológico e científico poderia ter sido um passo em frente também na valorização do papel do jornalista, nas suas diferentes competências, e se é um caminho que ainda tem passos longos a percorrer. Obrigada.